Oi, gente, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Hoje a gente está no mais um podcast do nosso grupo. Pode isso, grupo. Hoje a gente vai trazer as nossas conclusões, as nossas discussões sobre as cenas 7 e 8 da série Bom Dia, Verônica. Só para relembrar, a gente trabalhou a questão na cena 7, um pouco sobre as questões da violência de gênero, e depois a gente partiu para a psicopatia. Hoje a gente está com a Carla. A gente falou, Carla, no último podcast, que a gente sentiu sua falta, porque você traz discussões maravilhosas e a gente realmente sentiu sua falta. Mas hoje a gente está com a Carla aqui, galera, então vai ser muito mais legal também a nossa discussão. Ela vai somar aqui com a gente. E é isso, sejam todos bem-vindos ao nosso podcast. Carla, a Mi vai trazer um pouquinho, então, da nossa, rememorando as cenas da nossa série que foi discutida. Mi, você pode trazer para a gente, então? Eu senti falta de vocês também no último podcast, que eu não participei por N situações, mas eu senti falta. Mas vamos lembrar, né, as pessoas quem somos nós, né? Então, meu nome é Carla, sou uma das facilitadoras também do grupo de estudo em violências. Nós estamos aqui já numa discussão, já é o terceiro podcast. E esse fecha a série Bom Dia, Verônica. No segundo eu não participei, mas eu já estou aqui e ansiosa, né, para a gente poder estar discutindo um pouco e estar promovendo exatamente aquilo que eu estava conversando com as meninas antes de começar. As perguntas, né, os questionamentos, as indagações, porque acho que nós acabamos de assistir a série com mais perguntas e indagações do que respostas prontas. Acho que a série nos trouxe do começo ao fim essas indagações. Que tipo de violência é essa? Como ele é capaz de fazer? Que sistema é esse? Né? Enfim, a série foi trazendo para a gente, gerando em nós também vários sentimentos de raiva, de ódio, muitas das vezes. Ao mesmo tempo, assim, puta, o que eu posso fazer? E, ao mesmo tempo, também a série foi nos trazendo perguntas, né? O que nós poderíamos fazer nessa situação de cárcere privado, que foi um dos podcasts que a gente discutiu quando a Janete está lá. O que nós poderíamos fazer como profissionais numa situação de violência extrema, violência doméstica contra a mulher? O que nós poderíamos fazer de luta, vamos dizer assim, contra esse poder corrupto que se estabeleceu ali? Enfim, foi colocando várias perguntas para nós ao longo dos nossos estudos. Algumas respostas nós fomos procurar na base teórica, acho que a Safiotti foi nos trazendo bastante resposta. Esse foi o texto de base que nós escolhemos para discutir o Bom Dia, Verônica, que foi o texto da Safiotti, Gênero e Violência. Então, nós fomos buscando um pouco essas respostas, né? O que é violência, o que é violência contra a mulher. Quando a gente olha para a questão da violência psicológica, da manipulação, as violência física, a gente também passou numa discussão e a gente percebeu ao longo da série, e também com os textos, não só da Safiotti, mas os de apoio, a escalada da violência, né? A série ela é brilhante nesse sentido, que ela vai mostrando essa escalada da violência. Isso chama a nossa atenção para quem está na linha de frente desse atendimento, porque às vezes a gente atende, vamos pegar um adolescente, né? Olha, começa com uma situação, e aí a gente, nós como assistentes sociais, né? Mas assim, não é só assistentes sociais que vai ouvir, mas eu vou dar o exemplo, né? Da nossa ossada, nós vamos acompanhando esse adolescente, nós vamos percebendo que esse adolescente vai numa escalada de violência. Olha, ele começa com uma situação, vai com outra, vai com outra, vai com outra, até que chega um ponto que perde-se o controle, porque é isso, né? A gente deixa a violência, a gente não, né? Mas as pessoas que estão na escalada da violência, a violência domina o corpo. E a hora que a violência, o ato violento, domina o nosso corpo, o ódio, né, chega a um patamar que a gente não consegue controlar, é aonde as coisas acontecem, é onde os homicídios acontecem, é onde a violência acontece, é onde eu acabo espancando a outra pessoa
porque eu não consigo controlar o meu ódio, eu não consigo controlar a minha raiva. Então, nós vamos percebendo, a série foi muito bacana, e acho que uma das coisas que a gente discutiu muito no grupo é isso, essa escalada que foi a violência. Claro que hoje a gente vai discutir um pouco mais. Que nós estamos falando, a série abordou essa escalada da violência com o autor de violência, que é um psicopata, né? Então, nós vamos ver que, assim, conforme as coisas vão acontecendo e o psicopata vai se sentindo ameaçado, mais violência ele vai cometendo, né? Porque ele precisa ser o centro das atenções. Então, claro que a gente percebeu, mas nós sabemos que a violência doméstica, a violência contra a mulher, ela não é, na sua maioria, executada por pessoas psicopatas, né? Nós sabemos que são pessoas que não têm transtornos psiquiátricos, mas são pessoas que não conseguem controlar, né, as suas emoções, os seus sentimentos, as suas frustrações, os seus fracassos, e aí vão numa escalada de violência. A violência não começa já com uma questão do soco, do homicídio. Ela tem uma história que vai até chegar ao homicídio, que é a linha de, né, o ponto final da história, mas ela vai começando ali, principalmente a violência psicológica. A gente tem uma questão machista aí, nós trabalhamos também bastante isso, e vai facilitando isso, né? Vai colocando um homem nesse lugar de macho que tem o poder e a dominação, e a Safiotti vai trazer isso perfeitamente nos textos que nós estudamos. E conforme ela vai colocando isso do macho, a gente também percebe nas séries, que é bem retratada, o quanto que esse machismo está impregnado em nós, inclusive nós, enquanto mulheres. Eu acho que a série é legal porque traz isso também em nós, mulheres, e o quanto nós vamos reproduzindo isso, e o quanto que a gente chega ao ponto de uma escalada mesmo de violência, de cometer violência umas com as outras, enquanto mulheres, e também o quanto que os homens vão se sentindo fracassados e ameaçados nessa escalada, e quanto mais fracassado eles vão sentindo, quanto mais ameaçado eles vão sentindo, mais eles vão aumentando o requinte de perversidade nos atos violentos, seja com as palavras, que é a violência psicológica da dominação. Acho que o corte de cabelo que nós vimos nos episódios anteriores da Janete, isso foi um marco, porque a partir dali era uma submissão total, né, que o Brandão executou para com a Janete, e aí dali, daquele corte de cabelo para o final que nós vamos discutir hoje, só foi, né, uma sucessão de fracassos e ameaças que ele foi reagindo a essas situações até chegar no final. Mas eu vou deixar quieto aqui, porque eu já falei demais. A Mi, né, vai apresentar para gente, mas se apresenta, Milena. Oi, galera, tudo bem? Estou meio rouca aqui da voz, mas espero que vocês consigam me ouvir. Feliz aqui de estar de novo, né, para a gente fazer assim esse desfecho aí, né, de como foi aí esse final da série, que nos indagou muito todo esse processo mesmo, né? Deixa eu me apresentar a Milena, né, também aí como, né, parte aí do grupo, a gente aí encaminhada aí de forma bem bacana. Que é o que a Carla falou, hoje a gente veio com perguntas, né, questionamentos aí para dentro de nós, mas acho que a série inteira, toda vez a gente tinha isso, sempre saía com mais e mais, né? Eu acho que isso que foi o bacana de todo esse processo. Mexeu muito com a gente, pensou, trouxe novos pensamentos, né? Mas acho que o final ele vem mesmo para aumentar mais ainda, né? Para a gente querer entender algumas coisas também, mesmo assim, como a gente sempre pontuou no grupo, né? Nunca se tem uma resposta concreta, né? Ela sempre vai construindo novos questionamentos e a gente vai rodando. Mas o final, né, que a gente vê ali da série, né, o desfecho da Verônica continuando, né, nessa investigação sobre a questão do Brandão. A gente vê a Janete mesmo sofrendo diversos abusos ali que ela acaba sofrendo, né? Desde o começo até o fim, que aí no fim começa a se intensificar, como a Carla pontuou. Ela continua ali nessa questão, e aí a gente vê a questão da polícia, né, também, que é algo que... sobre como é todo esse processo ali dentro, né, essa questão do poder, que a gente pontuou no outro podcast, quanto que isso,
né, se vê ali como visível e, no fim, eles vê que essa questão do Brandão, ele tá, né, acaba agitando muito, né, tudo isso que ele tá fazendo, eles falam, né, tudo isso, quem tá trazendo a bagunça era ele, né, e não a Verônica que estava ali investigando, né, toda a situação, né, e como esse esquema é perverso também, né, acho que é bacana pontuar, né, e o fim ele vem com um desfecho assim, com muitas coisas, né, a gente vai se questionando muito sobre essa questão da psicopatia aí, né, do Brandão, né, sobre no fim, quando acontece tudo o que acontece, a postura dele, né, ele não sabia quem era da Verônica, ele achou que era, né, ali o Carvani, na verdade não era ele, era a Verônica, né, que estava por trás de tudo com a ajuda ali da Janete, e ela, né, foi atrás para que isso fosse resolvido, né, assim, não sei, né, a gente tem questionamentos disso, né, na verdade não resolvido, mas aquilo que ela pôde fazer ali, né, enquanto mulher, né, e nessa luta aí, nesse combate do que foi, né, acho que o final ele traz essa questão de o nível, né, alto que chega aí dessa questão da violência, né, acho que para se pontuar. Posso só falar, a Carla tinha trazido uma questão, né, sobre o que o grupo gerou, ela contextualizou um pouco, e quando fala essa questão de não ter gerado respostas, gerado perguntas, isso é muito marcante dos nossos encontros, né? Eu gostaria só de pontuar isso, que eu acho que como hoje é um dia também de conclusão da série, né? Eu queria pontuar isso, que gerou muito mais indagações. A gente, no nosso olhar enquanto profissional, no nosso olhar enquanto mulher, né? Enfim, só queria pontuar essa questão da Carla, quando ela trouxe também do grupo. Eu acho que a gente chega num ponto, o final da série, né? Como a gente diz, parece doido, como nós não somos normais, né? A gente já sabe que nós não somos. Mas é uma série que a gente, desde o início, veio pontuando da sua importância para o povo brasileiro, não só para nós, mas em nível mundial, porque é uma série que escancara, literalmente, sem filtro, a violência doméstica contra a mulher. Sem filtro. Claro que esse é o objetivo da série, mas ela vai trazendo e escancara também outros tipos de violência, que a gente discutiu, a violência institucional, a violência do Estado, a violência estrutural, né? A questão do poder, da corrupção ali colocado. Então, assim, ela vai escancarando os mecanismos que a violência vai sendo, como é que eu posso dizer? Vai sendo incorporada dentro das instituições. E aí, o que vai acontecendo? Porque quando eu digo incorporada dentro das instituições, vamos fazer uma memória aqui. Instituições são a família é uma instituição, por exemplo, né? A gente convive com as pessoas que estão ali da nossa família, seja por sangue, seja porque a gente gosta de alguém e a gente convive com as pessoas. Então, para se caracterizar como uma instituição, a gente precisa ter regras comuns de convivência, né? Pequenos grupos, a sociedade tem uma regra comum e a gente tem as instituições. A família é uma instituição. E quando nós estamos falando, por exemplo, do Estado, é uma outra instituição que tem um objetivo de cuidar do povo, de zelar pelo povo. A polícia, né, militar, ou mesmo a polícia civil, tem o dever, e ela é uma instituição de garantir a segurança pública dos cidadãos, enfim, né? Cidadãos, eu falei errado, me desculpe. Corrigindo publicamente ao vivo. Enfim, é isso, né? Então, são instituições. E a violência, se a gente for parar para pensar, a Safiotti não trabalha com esse conceito, mas é um conceito que encara aqui a violência sendo utilizada como um instrumento do poder. E aí, quando a gente assiste a série num todo, a gente percebe que a violência ela é usada para a manutenção das instituições. Seja ela que eu pontuei aqui.
né? Então, a violência ela é incorporada dentro dessas instituições como um mecanismo de manutenção, né? E aí, quando a gente olha... Então, essa série, voltando para a série escancara isso brilhantemente. Acho que das séries que a gente já assistiu, dos filmes que a gente já discutiu, essa é uma das melhores, porque ela não tem filtro, ela rasgou o verbo. É isso, é isso, é isso, né? Então, assim, escancarou. É claro que não é bom você assistir isso, né? Porque você vai ficando, poxa, como é que pode? Como é que uma pessoa pode fazer isso? Como é que ninguém protege ela? E vai te dando uma série borbulhando dentro de você. Mas a gente precisa assistir isso, a gente precisa ver, ouvir, pensar e agir. Né? Então, a gente precisa ver com os nossos próprios olhos, porque enquanto não está acontecendo na nossa casa, tô um pouco me lixando com o outro. Ah, tá apanhando? Por que gosta de apanhar? Ai, mas continua casada com ele, por que ela não separa? Sabe? Esses jargões que a gente está acostumado a ouvir, porque não está acontecendo na sua casa. Você não consegue entender que violência é essa. E a série trouxe isso. Presta atenção. Não consegue sair, não é porque gosta de apanhar, é porque não consegue sair nem do portão, na rua não consegue sair, porque o nível de manipulação e de domínio é tão grande que a pessoa não consegue se sentir capaz nem de ir até o portão. Olha como isso é grave. O seu microfone, Cindy. Trazendo até para a série, quando fala da questão do abrir a caixa, que a Janete ela tinha o acesso de poder abrir e tirar a caixa, entendeu? Assim como ela fez antes dela falecer, né? No 7º episódio. Ela poderia fazer isso, só que ela sabe tinha todo esse contexto, toda essa violência da manipulação do Brandão, que a gente discutiu, acho que de uma maneira incrível, né? Ela não conseguia nem tirar a caixa, trazendo para a série, né? E que precisou, né, Cindy, bem lembrado da caixa, que alguém de fora sabe uma corda? Né, assim, porque ela nunca tinha parado para... Olha para vocês verem como a violência psicológica é grave. Ela usava a caixa, ela nunca tinha percebido que a caixa não estava trancada. Precisou alguém de fora dizer, mas, Janete, a caixa não está trancada, basta você tirar. Olha só para vocês verem. Então, você acha que uma pessoa, nesse nível de comprometimento, é capaz de se autodefender? É capaz de romper um relacionamento? Não. Não. E aí, assim, a sociedade reproduz, gosta de apanhar. Gente, então a série é brilhante porque é isso, ela escancarou. Ó, parou com a palhaçada, vamos dizer assim, entre aspas. Vamos olhar com as coisas com um olhar mais apurado, com cuidado, né? Porque e cuidado mesmo. Por que cuidado? E é isso que a série também nos trouxe. Como nós trabalhamos com violência, nós sabemos que a gente precisa olhar principalmente a violência contra a mulher com muito cuidado. Eu não posso chegar chegando. Eu não posso chegar, tipo, vamos acabar com isso, vou te tirar daqui, vou te mandar para um abrigo, vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou fazer ele acontecer. Nós sabemos que não é assim. Porque há um sentimento envolvido de um afeto para com o outro. E há, muitas vezes, uma dependência emocional muito grande que não vai adiantar você pegar e colocar num abrigo, porque vai sair do abrigo e vai retornar com a mesma pessoa, porque isso não foi quebrado, essa codependência. E a série é brilhante porque nos trouxe isso, né? Olha, não dá para chegar chegando. A Verônica podia ter chegado escancarado, ela não fez. Ela foi aos poucos se aproximando da Janete. Aos poucos, ela foi ganhando a confiança da Janete e ela fez uma coisa brilhante. Ela foi dizendo para a Janete que ela era capaz, não de sair daquela situação, mas que ela era capaz de denunciar aquilo que estava acontecendo. E ela consegue, no final, isso, porque a Janete, por mais os trancos e barrancos, consegue se libertar da caixa. Mesmo que ela tenha um fim, né? Que ela é morta, queimada. Mas ela conseguiu tirar a caixa. O quanto que isso é simbólico, né? Se você Exato. pensar. Exato, o quanto que isso é simbólico. Então, a série também nos traz isso, o cuidado. Né? Nós precisamos ter o cuidado quando nós vamos atuar com as pessoas que estão vivendo em violência, porque é isso. Com muito, muito cuidado, com muito jeito.
né? Enfim, acho que a série, ela vai trazendo isso, ela traz alguns elementos não muito discutido por nós, que aí vamos já entrar no final, né? Que são a questão do ritual, né? Isso não é que não aconteça, tá? Aliás, a gente tem algumas pesquisas, assim, que vai colocar o Brasil num patamar não muito agradável de rituais que são executados, sacrifícios humanos, né, para determinadas situações, principalmente crianças, bebês, né, abortos, uma série de coisas, a gente tem vários rituais nessa linha. Então, o Brasil, ele ocupa um ranking, vamos dizer assim, dos rituais que são exigidos sacrifícios humanos, em um número bem assustador, tá? Por que que isso não é escancarado para a mídia? Porque se a gente não consegue fazer a leitura de uma violência doméstica contra a mulher, nós vamos conseguir fazer uma leitura de um ritual. Vamos pegar um exemplo muito simples. Lembra daquela mulher que foi confundida com uma bruxa na praia e todo mundo lixou a mulher e morreu, a mulher era inocente? Mataram a mulher era inocente. Esse é o perigo. Sabe? É 880. Então, a gente precisa ter um cuidado e uma cautela. Mas a série traz isso, esse ritual, porque a Janete, ela era um ponto para uma sequência de ritos para que ela engravidasse. Então, as mulheres eram mortas dentro de um esquema que tinha que ser feito daquele esquema, daquela maneira, daquele jeito, para que o sacrifício dessas mulheres fosse ofertado para que ela concebesse uma vida. Então, veja só, no caso, eu tiro 15 vidas para que uma nasça. Tá desligado, Cindy? Não, é um objetivo ali que é para questão própria, né? É unicamente o objetivo para ele, né? Então... Porque quando a gente olha para os rituais, ai, nossa, porque a gente assusta, né? A gente gosta do horror. É isso. Nós sentimos prazer no horror. Mas quando a gente tem mania de dizer que os rituais não acontecem. Mentira, gente. Acabei de falar que o Brasil ocupa, né? Por que é mentira? E outra, isso não é novo. Desde quando a gente se conhece, né? Já se existiam os rituais. Muitos rituais com crenças religiosas, né? Sacrifícios humanos, muitas sociedades foram fundadas e findadas dentro de sacrifícios humanos, né? Enfim, isso não é algo que deveria isso não é algo que nos deveria causar espanto, porque historicamente nós somos filhos de rituais. É isso. Se nós somos sujeitos sócio-históricos, nós somos sujeitos de um fruto de uma história. Essa é a nossa história, né? Agora, isso não deveria causar espanto em nós, pelo contrário, a gente deveria olhar para isso e dizer basta, porque em pleno século XXI, ainda ter sacrifícios humanos não se justifica. E nunca se justificou, na verdade, nem lá para trás, né? Nunca se justificou o sacrifício humano em prol de. Qual que é a diferença, vamos dizer assim, de um ritual, da diferença, vou pegar o Bom Dia Verônica, qual é a diferença? Os rituais históricos, geralmente os rituais são feitos para um bem coletivo. Então, sacrifício fulana, né? Geralmente são mulheres, a grande maioria, né? Sacrifico a mulher X, né? Para o benefício ou a proteção daquela tribo ou daquela sociedade. Vamos pegar os maias. Quantas pessoas os maias sacrificavam para o bem daquela sociedade, para a fortificação da sociedade, para a questão da inteligência, para coisar a água, enfim, uma série de coisas. Está na história, basta vocês procurarem. Mas era um bem coletivo, não estou dizendo que isso justifica, entende? Mas eu estou contextualizando aquilo que é fato. Hoje, quando a gente pega o Bom Dia Verônica, qual é a diferença desse ritual para com esses que é um ritual histórico, vamos dizer assim? Esse ritual executado pelo Brandão, ele é um ritual individual, não é coletivo.
Entende? Por quê? Era um benefício somente dele. Ele queria ter um filho. E para isso, ele estava disposto a sacrificar 15 mulheres. E até mais, para conseguir esse objetivo. Então, veja, é uma coisa individual. E se a gente parar para pensar só um pouquinho nos rituais que acontecem hoje, qual é a diferença? Hoje a gente tem muito mais rituais que acontecem na individualização. E aí mora o perigo. Um perigo grande, porque fica muito mais difícil a gente achar, né, e combater esses rituais quando é algo individual, porque quando é coletivo. Coletivo você está vendo, né? O coletivo inteiro está ali, mas quando é individual é muito difícil de pegar. É muito difícil de condenar, é muito difícil de atuar nessas situações. Então, a série, ela traz essa discussão do ritual, né? O ritual aqui para satisfazer, não é o sacrifício para o Deus X, não. É o ritual para satisfazer o Deus homem que queria deixar um filho. É isso. É isso que a série vai trazer do ritual, né? O Deus homem, nesse sentido de Deus, no sentido que eu quero, eu posso, eu faço, eu aconteço, porque é isso que o Brandon faz com os rituais, e aí ele executa esses rituais. E aí, é o que a gente estava conversando, e assim a gente vai falar um pouquinho, mas eu já vou dar deixa para ela. Porque neste caso, a gente tem a junção de duas coisas assim, né? O ritual para satisfação individual, e nós temos quem executa este ritual e que quer se autossatisfazer, que tem uma psicopatia. Porque o Brandon é um psicopata e ele deixou claro. Claro que no início da série você até fica assim, não, vamos ver, né? Mas assim, ele deixa traços claríssimos. E na última cena é a cena que diz, bate o martelo, né? É um psicopata. Né? Então, une o ritual com a questão da psicopatia. O que eu quero ressaltar é que nem todos os rituais eles são executados por psicopatas. Pode ser executado por dinheiro, pode ser executado por poder. Eu estava discutindo com as meninas, e acho que é uma coisa que tem que ficar um ponto de interrogação para nós. Saindo um pouco do Brandão. O Brandão faz parte, junto com o Carvana, junto com a delegada, de um grande esquema político, que tem um objetivo. E que dentro desse esquema político tem um conjunto de regras que todo mundo tem que seguir, como se fosse uma irmandade de ritual. E eles executam vários rituais para que todo mundo mantenha a ordem ali. Então, vamos parar para pensar. Esse esquema, né, que não foi revelado, mas que a gente imagina, esse esquema político e de poder ali dentro da polícia, ele é um ritual. Já pararam para pensar? Ele é um ritual, tanto quanto o que o Brandão, né? Ele é um ritual, porque tem um objetivo, tem um coletivo de pessoas, tem um conjunto de regras, ninguém entra, ninguém sai. Não é qualquer pessoa que entra, precisa ser convidado. E o Carvana disse isso no último episódio. Você não quer, eu não quero que você participe disso, porque seu pai entrou, às vezes a gente entra inocente, a gente acha que e depois a gente não consegue sair mais. Entende? Então, esse é um ritual também, só que a gente não consegue olhar com esses olhos como ritual. É um ritual para manutenção do poder, logo a manipulação das pessoas. Eu gostaria que vocês pensassem nisso. Um ritual moderno, vamos dizer assim, né? Apesar que sempre existiu a manutenção do poder. Mas assim, para pensar, assim, a série não fala de dois tipos de rituais aí. Mas, enfim, voltando no ritual do Brandão, por que eu estou dizendo isso? Porque nem todas as pessoas que vão executar o ritual são psicopatas. Isso é fato. Então, assim, aqui nessa série juntou as duas coisas, mas não são todas as pessoas psicopatas. Né? Não são. Mas aí, assim, a gente vai falar um pouco da psicopatia. Então, gente, nós lemos um texto que é da Maria, eu tô aqui aberto só para não errar o nome dela, né? Maria das Mercês Muribeca, que foi incrível somando para trazer essa questão da psicopatia. Ela traz um olhar
da psicanálise, né? Ela é da vertente da psicanálise, e onde ela traz que a violência e a crueldade, elas se fazem e estão entrelaçadas em relação na sociedade, né? E aí ela, como eu falei, como ela traz o olhar da psicanálise, a psicanálise traz esse convite para a gente ocupar esse processo de construção da objetividade humana, enfim. Então, ela traz através desse olhar. Eu queria só destacar aqui, eu já vou voltar para a tela, um destaque que ela traz, que ela fala assim, em pleno século XXI, a gente emerge numa sociedade de funcionamento psicopático, em que os fenômenos da banalidade do mal, da vulgaridade da morte, da anestesia moral, enfim, cita outros, e também a questão do tupor do capitalismo se fazem eminentes presentes na nossa sociedade, nutrida pela cultura do individualismo, né? E eu acho que isso casa certinho. Voltei aqui, essa era só para não perder as palavras dela. Quando a gente traz a questão do Brandão, desse individualismo, quanto que é banalizado, ele não vai entender aquilo, olhando esse olhar da psicopatia, né? Claro que a gente discutiu todo esse momento, não justifica a violência, a psicopatia, né? Mas ela precisa ali ter um equilíbrio, ela precisa ali ter um controle, né? Quando no texto a Maria traz, ela fala muito sobre essa questão do impulso em relação à agressividade. Por isso que um psicopata tem as questões do ritual e traz a ação da violência, né? A Maria descreve de uma maneira maravilhosa. E aí acho que também só para ressaltar que é uma coisa que a gente trouxe, né, na discussão, que a Carla já trouxe também a questão que a psicopatia ela não é o motivo no qual a maioria dos homens fazem os homicídios, né? Então é só para a gente recapitular isso também. Acho que era um pouco disso que eu queria trazer, Carla. E aí, só para ressaltar, né, nós temos vários, a psicopatia, ela ainda está em estudo, ainda bem, né? Não tem um protocolo, vamos dizer assim, único de diagnóstico. Existem vários testes que são feitos de maneiras diferentes, com metodologias diferentes, para poder identificar ou não se é uma psicopatia. Tem muita pessoa, uma galera da neurociência, interessantes os estudos que vêm pesquisando o comportamento cerebral, né, de um psicopata. Tem a psicologia que avançou também muito nessa discussão, já olhando para a questão do comportamento. Então, veja, uma coisa biológica, que é a neurociência, que vai pegar essa questão mais biológica. Aí nós temos a psicologia que vai pegar essa questão do comportamento, da questão da relação. E a gente também tem os avanços sociais que começam a aumentar agora, de como tudo isso rebate dentro da sociedade. Como isso rebate dentro de convívio com as outras pessoas. Principalmente numa sociedade da qual nós estamos vivendo, ou melhor, um século do qual nós estamos passando, onde as doenças e os transtornos psiquiátricos têm aumentado. Muito. E, consequentemente, a psicopatia também. Então, nós estamos vivendo esse século desse boom, dessa explosão, né, de transtornos psiquiátricos que está impactando na organização e no convívio social. Então, as ciências sociais e as outras ciências começam a entrar também nesse estudo da psicopatia para poder entender que caminho nós podemos seguir diante desse boom que está acontecendo. Né? Então, nós estamos ainda muito, assim, tem muitos estudos, mas nós estamos muito longe de encontrar uma resposta, se é que existe, é isso. Né? Então, ora, a gente tem por um lado dizendo é algo que a pessoa nasce, ora, não, são comportamentos que são condicionados ao longo do processo, enfim. Então, a gente ainda não tem uma definição. Mas o que nós sabemos que alguns traços a gente consegue identificar, né? E claro que não são todas as pessoas que são antissocial que são psicopatas. É um conjunto de coisas, né? Mas a questão o antissocial,
a manipulação, a perversidade, o narcisismo, o egoísmo. E uma das coisas que é fundamental, o não sentir remorso, o não sentir culpa, o não se ver como tanto faz o meu corpo como tanto fez, é meu bel prazer e não dos outros. São pessoas que não conseguem se relacionar com as outras pessoas porque tem um limite. Quando se relaciona, é uma relação de extremamente violenta. Então, assim, o conjunto dessas coisas e mais outras coisas caracteriza um psicopata. E que a série trouxe muito claramente com o Brandão, porque a série foi também mostrando essa escalada, ela foi dando pistas pra gente, olha, no primeiro episódio, olha, um comportamento mais assim, olha, ele ama ela, olha, ele quer muito. Então, nós vamos evoluindo junto com a série até que a gente consegue, se eu não me engano, no sexto ou no sexto episódio que a gente bate o martelo, nós estamos lidando com um psicopata. Né? Quando ele de fato vê a imagem da Nossa Senhora das Cabeças, que ele começa a se referenciar, quando ele começa a trazer esses rituais, quando a Janete descobre a questão da vida, da vida do passado dele. Aí a gente bate o martelo. Não, nós estamos falando de um psicopata, mas veja, a série foi trabalhando os traços até chegar lá. E no final, e no último episódio, a série fecha com um diagnóstico, vamos dizer assim, do Brandão, perfeitamente, que é quando o Brandão tá lá amarrado, levou um tiro da Verônica, e ele tá amarrado, a Verônica amarra ele com correntes, mas ele não morreu. E ele, de repente, a Verônica vai, olha o corpo da Janete incinerado, né? Queimado, ela volta, ela escuta os passarinhos. Né? Ela escuta um assobio e que ela olha para ele, ele continua assobiando como se nada tivesse acontecendo. Está pleno ali, amarrado, levou um tiro, está quase morrendo. Está amarrado, ele vai morrer, ele sabe que ele vai morrer ali. E assim, pleno, como se nada tivesse acontecido. E além disso, ele joga a culpa na Verônica. É culpa sua de tudo isso que aconteceu. Veja, ele não conhecia a Verônica, ele não sabia que a Verônica ajudou a Janete. Ele não sabia que ela chegou muito perto de encontrar eles no passado. Ele não sabia que ela tinha uma escuta no carro. Ele não sabia disso da Verônica. Mas ele culpabilizou. Então, quer dizer, eu jogo a responsabilidade em cima dos outros, porque é um jogo de manipulação. Porque naquele momento você vê a questão da psicopatia. Não faz diferença eu estar vivo ou deixei de estar vivo. Não faz diferença. O que importa é que eu executei o ritual, o que importa é que eu deixei a minha marca neste processo. E aí, ela, né, num ataque de fúria, taca fogo nele. Né? Mas assim, ele morre plenamente. E aí a série fecha com o psicopata. Não, realmente ele é um psicopata. Porque você veja assim, um comportamento completamente distante da realidade. É ele com ele e mais ninguém. Fechou ali. Né? A série mata ali. Mas você precisa assistir a série para chegar. Você pode até. Eu acho que. Mas é no final que a gente fecha. Não, realmente é um psicopata. Né? Ele executa as coisas com perfeição, tem todo um rito para ser executado, as coisas, tem um desejo e tem um prazer em executar isso. O Brandão tem um prazer em fazer aquilo. Né? Então, nós vamos percebendo isso no desenvolver da série. Por isso que, novamente, eu ressalto, é uma série, não é para os fracos, vamos dizer assim, mas, ao mesmo tempo, é uma série que não teve pudor em escancarar os acontecimentos. E escancarar não é de algo fictício, certo? De algo concreto. Por que concreto? Porque isto acontece, nós somos o país que mais mata mulher. O índice de feminicídio que nós temos é altíssimo. A quantidade de mulheres a quantidade de serial killers que nós temos é altíssima, preso, né? Os que conseguem chegar para a prisão. Então, veja, não é algo fictício, é algo que de fato acontece, mas que a gente não quer ver ou
A gente não quer mostrar e a gente não quer se envolver. Esse é o problema, né? Então, a série é brilhante nesse fato. E claro que, como a Cindy colocou, a violência nunca se justifica. Nunca se justifica. Nunca. Aí você vai vendo o como a violência... Aí volta para o início que eu comecei. A violência sendo utilizada como instrumento incorporado nas instituições e nas pessoas. Porque aí a Verônica usa da violência para externar o ódio, a raiva, a frustração dela não ter conseguido salvar a Janete, e não só a Janete, mas ela ter perdido absolutamente tudo na vida dela. Aí ela usa da violência. Percebe como isso é do instrumento que vai sendo incorporado? Então, a série é, assim, para mim, tô ansiosa esperando a segunda temporada. Nós vamos ter uma Verônica Justiceira, pelo jeito, né? Eu ia falar uma coisa, Carla, que é que você pontuou sobre isso, que ele quis deixar a marca dele. E a gente vê mesmo isso no desenvolver dele. Tem os desenhos, né? Ele segue ela por um tempo como espectadora dele, né? Ela vai buscando, né, ali também formas de trazer, e aí a Verônica também vai sabendo. Então, você vê isso mesmo no desenrolar da série. Ela é brilhante nisso, né? A gente vê disso, né, dessa parte. Que é quando ela mostra os desenhos, né, dele, ela chega a guardar um, entrega para Verônica. Então ele foi achando formas de deixar mesmo a marca dele ali. Exatamente. E tanto que deixar a marca dele, que quando ele queima a Jeanette, sabendo que ela está grávida, ele poderia ter poupado, porque era uma semente dele que estava ali, né? Ele queima ela por quê? Porque eu não quero nenhum vestígio da minha semente, entende? Aqui vai acabar aqui. Aquilo que ele lutou tanto, que ele matou tantas mulheres ele viu acontecer, mas eu vou destruir isso porque ela não serve mais, então eu vou destruir essa semente. Entende? Então, assim... Ele agiu também com uma questão do impulso, porque ele vê a avó morrendo, e aí ele sabe que foi a Janete. Mais uma vez, a gente vê a violência gerada por mais um impulso, né? Tipo, a agressividade gera um gatilho ali que faz cometer isso. Exato, ele matou o vestígio que poderia ter ali, né? Que era o do filho dele. Então, ele acabou com isso. Não. Tipo, parou com a brincadeira? Deixei a minha marca, mas vai parar aqui agora. Porque foi isso. O castelo foi caindo. Conforme o castelo foi caindo, a avó morreu, nananana, não só o impulso, mas aquilo que ele acreditar, porque o psicopata vai construindo um castelo, né, onde ele tem o domínio e o poder das cartas. Conforme uma carta vai caindo, a outra vai caindo, ele perde o controle, ele se perde no meio do processo. Foi isso, é isso que o psicopata, ele se perde no meio do processo. Entende? Por isso que quando ele faz aquele assobio, e a Verônica, eu acabei de contar, que é o diagnóstico, vamos dizer assim, né, da psicopatia do Brandão, ele estava assobiando por quê? As mulheres que eram passarinhos voou e eu também vou. Ele já sabia. Então, tipo, eu acabei com tudo, deixei a minha marca, mas eu vou como um passarinho. Uma mente completamente distorcida da realidade. Então, aí a gente consegue ver um pouquinho isso. E, assim, um desfecho não muito legal, né, que a Janete, a gente torcia para que a Janete, né, sobrevivesse, mas, ao mesmo tempo, como eu disse para vocês, o índice, basta a gente olhar os índices de feminicídio no Brasil. Assim, detalhe, né, os índices de feminicídio que são registrados como feminicídio. Porque o que acontece no Brasil é uma subnotificação, né? Então, se fosse notificado todos os homicídios, vixe, que já é alto o número, ia triplicar, ia muito mais que isso. Fora todas as outras mulheres que estão desaparecidas, em valas, em cemitérios clandestinos, que talvez nunca nós vamos achar. Muitas mulheres desaparecidas. Então, a série também nos dá um alerta. As mulheres que estão desaparecidas estão na onde?
Entende? Então, imagine, eu estou dizendo isso para a gente poder dizer assim, mas isso não. Quantas mulheres foram assassinadas? Que a gente tem o conhecimento, aquelas que são subnotificadas e aquelas que a gente não sonha aonde estão. E que talvez a gente nunca vai saber, porque é muito difícil encontrar os cemitérios clandestinos. Ou muitas das mulheres, inclusive, não faz muito tempo que uma casa foi demolida e acharam o corpo de uma mulher enterrada no cimento da casa. Então, são coisas para a gente pensar. Quantos cemitérios clandestinos existem? Principalmente mulheres e crianças. São os pontos de ponto de interrogação não, mas são, vamos dizer assim, os alertas que a série nos traz. Para a gente olhar com as coisas com um pouco mais de cuidado, olhar as coisas com um olhar humano, né? Olhar as coisas também sobre um outro lugar, não olhar com os olhos de culpabilização, de punição, de justiça, de justiceiro, não, mas olhar de outro lugar. O que é que isso quer nos dizer? O que isso quer nos levar? Que caminho é esse? Quem está envolvido? Por que estão envolvidos? Como é que a gente pode romper com isso? Como é que a gente pode chegar, eu não digo salvar, mas como é que a gente pode evitar os feminicídios? Como é que a gente pode evitar que os homens cheguem até o feminicídio, a cometerem o feminicídio? Essas são coisas que a série nos trouxe para reflexão. Não temos resposta, mas precisamos ir além e buscar construir possibilidades, não respostas prontas, mas possibilidades. E aí, meninas? Isso daqui é igual quando a gente finaliza o grupo, né, na verdade. Porque a gente começa saindo, e aí, por isso que eu falo, e aí a gente vai ainda acessando essas perguntas, porque é muito assustador você parar para pensar os números hoje. A gente tem números altíssimos, aí você pensa que tem os subnotificados que não chegam até ali, isso é cada vez mais assustador, e pensar que quanto isso tem aumentado, né? Só nesse recorte agora, nesses 8 meses, né, do ano, eu lembro de um dia que teve 3 feminicídios aqui no município de Campinas, no mesmo dia, sabe? Quanto que esse número vai aumentando? E aí, quando a gente pensa dessa subnotificação, quando faz refletir sobre essas mulheres, eu acho que isso é uma pitada do que a gente acaba passando também no grupo, galera, para trazer aqui uma reflexão, né? E a cabeça vai explodindo, assim. Mas eu acho que essa é a importância, né? Do pensar, do questionar. Sim. É isso mesmo, a gente vai rodando, e aí a gente vai pensando no cotidiano, cada reportagem nova, eu acho que é isso, é a gente querer entender o que está acontecendo, tipo, de refletir, da falta de se ter conversas, né, a respeito disso, que é o que a Carla apontou. Teve um outro encontro que a gente até no outro podcast falou, só para a gente conversar, a gente, né, com o autor da violência, sobre trazer para ele essa reflexão, né? Quanto que isso é necessário trabalhar, quanto que isso é bom ter esse alerta, quanto que pode ser poupado vidas, coisas podem ser mudadas, a gente pode trazer um basta, né? Aos poucos, sim, mas no pouquinho que as coisas se alastram, né? E é assustador todo dia você pensar que milhares de mulheres estão desaparecidas, né? Que a gente contou. E o grupo ele traz isso para a gente, pensar e buscar e expandir, né? Isso que se faz necessário. Bom, galera, esse era o nosso recado, né? Essa foi a discussão da série Bom Dia, Verônica. Semestre que vem, nós vamos organizar outros podcasts, ainda com a temática Ainda não, porque nós precisamos discutir nesse país a violência contra a mulher, a gente precisa... a gente já discute bastante. Não, se discutisse bastante, a gente não teria, né, tanto índice aí. Então, nós vamos
permanecer nessa discussão, mas trazendo uns elementos mais, né, não corridos assim da série, mas nós vamos trazer um pouco mais aprofundado algumas temáticas. Vocês é nosso convidado. Siga-nos no Instagram, no Face, né, no YouTube. Manda suas sugestões nos comentários para que a gente possa estudar mais, para que a gente possa buscar, né, não digo de novo respostas, mas possibilidades, caminhos possíveis para que a gente possa trilhar isso junto, construir isso junto, né? Porque todos nós lutamos pelo fim da violência, né? Em alguma medida, para que a gente possa viver numa sociedade onde a gente pode dizer, olha, não há uma ausência de violência. E quando eu digo violência, eu não estou dizendo ausência de conflito, e a gente já discutiu isso, né? Não é ausência de conflito, o conflito vai existir, e é inerente ao ser humano, mas não a agressividade, não a violência. E isso só vamos conseguir chegar nesse ponto quando a gente amadurecer enquanto humanos, enquanto sociedade, enquanto coletivo. E é isso que nós estamos fazendo, é essa a proposta do grupo. Então, um beijo para vocês e até próximo podcast. Tchau, galera. Até mais. Até a próxima.